O Internacional esbraveja contra a arbitragem da partida contra o Coritiba no Beira-Rio, promete ir à CBF fazer uma representação contra o árbitro André Luiz Bento e também solta nota oficial. Ainda assim, alguns erros pontuais da equipe de Eduardo Cudê não ficam despercebidas e o Internacional vê o sonho da Libertadores cada vez mais distante para 2024. Enquanto isso, 3 desfalques para a partida contra o América Mineiro agora no meio da semana na Casa Colorada. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá. Vamos falar do Internacional muito mais pelo protocolo, aquele bom dia clássico aqui, né? Pela educação. Porque depois do que o Internacional fez ontem no Beira-Rio, não é muito fácil a gente ter um bom dia, né? Principalmente pelo fato de que perdemos para um time que tá lá praticamente na Série B, né? Com a mão praticamente erguida, a Série B puxando o Coritiba para o descenso e a gente com aquela fama novamente de ressuscitar morto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores. Estava lá no Beira-Rio, depois fui na Zona Mista, fiz também pergunta pro Eduardo Cudê. Tem algumas coisinhas que a gente tem que falar, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco da tabela, tá? Eu sei que tu deve ter já olhado lá, mas o Inter tá o seguinte, ó, 6 pontos do Z4, o Goiás tem 32, é o 17º colocado hoje. O Inter caiu uma posição até o momento. Está com 38, estacionado na 12ª colocação. Ele ainda pode ser passado pelo Cruzeiro, que hoje é o 13º e tem 37, tem um jogo a menos ainda para fazer. E aí a gente tá naquela coisa, né, meu? Eu não sei se a gente pode dizer que tá num limbo ou se a gente tá muito na briga contra o Z4, tá? Eu acho que a gente tá no limbo, mas aí depois tu me diz o que tu acha aí. Porque é o seguinte, o Inter fica a 11 pontos do G6, né? O Atlético Mineiro hoje tem 49, venceu o seu jogo na rodada e foi um problemaço o Inter não ter vencido no Beira-Rio ontem, tá? Claro que a expulsão do Vitão tem que ser falada, as trocas do Cudê talvez também tem que ser faladas. Vamos pontuar alguma coisa, mas agora pela parte da manhã, o Internacional soltou uma nota oficial no site do clube, nas redes sociais do clube, esbravejando contra a falta de critério do André Luiz Bento, o árbitro da partida de ontem de noite, né, ontem à noite no Beira-Rio, mais o VAR, o José Cláudio Filho. E aí a gente tem algumas coisas para pontuar que eu acho que o Internacional até tem razão. Primeiro, a falta de critério em arbitragem, em arbitrar, né? Não só questão de faltas, mas questões principalmente de cartões, expulsões, faltas que por um lado foram vistas como passíveis de cartão vermelho, para o outro não foi. E aí o Inter pega, por exemplo, e enumera alguns pontos, tá? Por exemplo, as 3 idas ao VAR, né? Para ver lances capitais, como pênaltis, como a questão da expulsão correta do Vitão, inclusive. Também fala dos 13 cartões amarelos num jogo em que só teve 28 faltas. O Inter deixa bem claro isso na nota. Ou seja, são 13 cartões, é quase um cartão a cada 2 infrações. O Inter destaca isso na nota também. Fala, óbvio, né, cara, do cartão amarelo pro Johnny, cartão amarelo pro Maurício e do cartão amarelo pro Pedro Henrique. Isso aqui aí é a maior pataquada do mundo, né? O Pedro Henrique, por exemplo, entrou no campo numa substituição, autorizado pelo 4º árbitro, e depois o árbitro da partida disse que ele não tinha sido autorizado ainda e deu o cartão amarelo para ele. Deu todo aquele zum, né? O Pedro, inclusive, chegou aí no 4º árbitro dizendo: tu me autorizou a entrar? Mas não adiantou, tomou cartão amarelo. E os outros 2, né? O Johnny, por segundo o Inter, uma falta que não aconteceu. Ele tomou um cartão por uma falta que não houve na avaliação do Internacional. E o Maurício por reclamar justamente da arbitragem. Então, assim, cara,
o Johnny e o Maurício, por exemplo, já não jogam na partida de quarta-feira, mais o Vitão que foi expulso. Certo, Vitão foi expulso corretamente, inclusive. Ele vai, não só quando ele sai do campo, ele pede desculpas. Até eu vi a galera esbravejando, né? Pô, tá aplaudindo o torcedor. Não, ele tava... O torcedor do Beira-Rio estava aplaudindo o fato de ele pedir desculpas para o estádio. Não me parece que era um aplauso por conta da falta que ele fez e tudo mais. Outra, o Vitão depois vai à zona mista para dizer que a derrota está na conta dele, nas costas dele, foi culpa dele a questão de ficar com 10 em campo e tal. Só que daí agora a gente tem que, dito tudo isso de arbitragem, a gente tem que pontuar algumas questões do jogo. Fica difícil mesmo, né? Jogar de 10 contra 11. Isso é óbvio, tá? Só que daí o Kudê, ele até tentou explicar isso na coletiva, mas o Kudê demora para trocar, para botar o Igor Gomes. Por que ele faz? O Vitão é expulso e ele bota o Igor Gomes para aquecer. Nesse momento, fica lá o Johnny como terceiro zagueiro, ele faz quase um 3-5-1, porque ele povoa o meio campo, né? Ele sobe os dois laterais, o Bustos e o Dalbert, mais a composição do meio campo com o Arangues e o Alan Patrick abrindo o meio e o Maurício basicamente como um meia. E o Ener Valencia ainda como o centroavante. Quando ele povoa o meio, beleza, tá tranquilo. Só que ele fica muito exposto lá atrás. E aí ele acaba tomando o 2-1, né? Quando o Inter faz o 1-1 no pênalti, pouquinho antes ainda de acabar o primeiro tempo. O Igor Gomes já tinha entrado aí, né, depois do gol, e aí isso foi, na verdade já tinha não, entrou logo depois do 2-1, e aí óbvio, né, o Inter ficou, a torcida do Inter ficou pé da vida, porque se ele botou no 2-1 é porque automaticamente ele estava vendo que não estava dando certo. Pelo menos é o que a gente conversando com os colorados entendeu do porquê, né, da galera pé da vida com as trocas do Kudê. Na entrevista, ele fala sobre isso. Eu tentei manter o meu time com consistência no meio campo e com possibilidade de atacar, para não tirar o Depena logo no início, para continuar com o domínio do meio campo. E olha só, aí é uma outra questão, né, que a gente tem que pensar. Ele toma o gol, depois ele toma um gol com o Igor Gomes em campo. Então não faz muita, vamos dizer assim... Não é que não faz sentido a reclamação. Faz sentido a reclamação por conta de ter um zagueiro lá, a não estar exposto defensivamente. Mas os erros do Internacional foram muito grandes. O Dalbert fez uma péssima partida. Tá? O próprio Rocher, em alguns momentos, também deixou a desejar. E o Rocher é um cara que está seguro nessa caminhada dele com o Internacional, muitas vezes pegou e conseguiu segurar o resultado para o Internacional, sendo o melhor da partida ou às vezes um dos melhores. Então o Inter sentiu, óbvio, que o lado esquerdo, sem o Mercado, sem o René, que teve um problema muscular, que também não se sabe se vai jogar agora no jogo de quarta-feira, a questão, né, daí de usar o Dalbert, a questão do Depena pelo lado esquerdo também junto com o Wanderson. O Kudê tentou explicar, né, que botou o Depena porque ele é mais parecido com o Wanderson. O Pedro Henrique não recompõe tanto, não joga tanto por dentro. Então, explicações são até entendíveis, né? Mas nesse momento a torcida não quer nem saber disso, né? A torcida quer saber que principalmente o sonho da Libertadores, o sonho de buscar algo na Libertadores está cada vez mais impossível, né? Já era ali de 1,7% a partir da sequência, né? Goleada com o Santos, vitória do Vasco e agora com a derrota ficou bem complicado. Esses 11 pontos, se já era difícil tirar 9, imagina esses 11 pontos. O Inter não fala abertamente, o Inter não fala no microfone que acabou meio que as pretensões na temporada, mas se percebe muito claro, nas entrevistas e no semblante dos dirigentes e até mesmo na fala dos bastidores, que o Inter já está resiliente e já está resignado com uma vaga na Sul-Americana. 2024 do Inter estará, então, ou será na Sul-Americana e não na Libertadores. É muito
evidente o que a gente percebe dentro, né, no semblante dos próprios dirigentes colorados. Por último, mas não menos importante, um clima de fim de festa sem festa. Me parece que o Internacional sucumbe hoje em cima de tomadas de decisões erradas desde janeiro, quando perde o Campeonato Gaúcho, quando é eliminado para o Caxias, quando mantém o Mano Menezes, mesmo sendo também eliminado na Copa do Brasil para o América Mineiro, e tantas outras pataquadas do antigo treinador até chegar ao Eduardo Cudê. E agora, né, com 3 meses de trabalho, ainda conseguir fazer um enfrentamento razoável na Copa Libertadores e aqui buscar de todo jeito algo mais do Campeonato Brasileiro. Tenso. Cara, se tu chegou até aqui, valeu demais, obrigado por tudo, valeu pela parceria, por estar por aqui e vamos conversando ao longo de todo o dia. Não te esquece que a Mais Ágil ela pode te ajudar em menos de 24 horas botar um dinheirinho no teu bolso, porque o fundo de garantia que está lá guardadinho na tua poupança é teu e pode sim estar na tua conta bancária para, de repente, melhorar a tua saúde financeira para 2024, melhorar a tua saúde financeira até nesse finalzinho aqui, hora de 2023, a Mais Ágil, ela certamente te ajuda. Em menos de 24 horas, tá na tua conta o dinheiro. Valeu? Forte abraço! Tchau!